A sua casa é bem decorada, não? Ai, a minha casa é, viu? Mas eu queria que fosse mais. Eu gosto de árvore de Natal, sabe? Bem entupetada de Nossa, eu coisa. conheço umas casas aí que você entra, já sai tropeçando no sofá, cai no tapete. Olha, para resolver esse problema aqui hoje, a nossa convidada é a Daiana Deodato, ela é designer de interiores. Daiana, muito obrigado por ter separado um tempo para conversar aqui conosco e para nos dar umas dicas também de como que a gente pode dar uma melhorada aí no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso escritório. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês. Bom, qual que é o papel do design de interiores? Porque às vezes, Daiana, a pessoa já tem uma ideia na cabeça, né? Ela fala, eu quero desse jeito. Aí você vai lá e muda tudo? Não. Na realidade, a gente conversa um pouquinho, né? Então, o papel do design de interiores é entender as necessidades do cliente. Então, a gente transforma ambientes em espaços aconchegantes, atendendo às necessidades de cada cliente. Então, cada projeto é individual, a gente conversa, faz um briefing e depois a gente elabora todas as necessidades que o cliente vai precisar, né? Até mesmo a funcionalidade, né? Eu Isso. queria que você falasse um pouquinho sobre, porque às vezes a casa é linda, é aquela casa de revista, aquela coisa maravilhosa, mas ela não é funcional para o seu cliente. Você busca unir as duas coisas? Sim, a funcionalidade é o primordial, né? Então a gente precisa conversar, entender as necessidades do cliente. Eu costumo até abrir os guarda-roupas, armário dos clientes para a gente entender as necessidades. Não adianta eu projetar uma casa com um pé direito altíssimo, armários até o teto, se o cliente não vai conseguir acessar. Sim. Então a gente procura sempre estudar todas as necessidades do cliente. Falando de um ambiente familiar, por exemplo, uma casa, quais são os principais desafios que você encontra na hora que alguém chama ou que você é daquelas pessoas que se eu chamar você para tomar um café, você já começa a entrar, já vai olhando tudo? É esse o trabalho do profissional, do designer? Esse é o papel do design. Quando um cliente me chama, eu vou até a casa deles, a gente toma um café, a gente senta, a gente conversa, e aí eu vou entender as necessidades que ele vai precisar. Todo projeto tem um desafio diferente, são necessidades diferentes. Tem projeto que é para casal, tem projeto que é para família pequena, tem projeto que é para casa grande, tem projeto que é para clínica, então cada projeto tem o seu desafio. Como que é a parte das compras, né? Quem faz as compras é você? Ou você tem fornecedores? Como que funciona? Varia muito. Então, eu tenho vários tipos de projeto, né, para entregar. Tem cliente que gosta, eu quero a casa pronta. Então, aí eu vou lá, eu faço todas as compras, eu compro tudo, detalhe direitinho. Agora, tem clientes que não. Então, eu entrego o projeto, entrego todo o detalhamento, ele vai lá e faz a compra. Eu sempre estou em contato com eles. Escolha de tecido, todo o material utilizado no projeto vai todo detalhado. Nossa. Mas e quando você chega num ambiente, Daiana, e você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você chega lá e o piso já está colocado, o cara escolheu lá um carpete de madeira, as cortinas já estão colocadas, mas elas não combinam. Você fala pro cliente. Dá pitaco, né? Tem alguns clientes que já estão com a casa toda reformada, com a casa meio que decorada. Então, eu faço só uma consultoria do que pode melhorar ali naquele ambiente. Então, eu faço o projeto 3D também nesse caso. Nossa. E aí, eu consigo indicar quais são as melhores alternativas. Ou mantém aquela cortina que não está combinando, ou tira. Então, a gente consegue ajudar o cliente dessa forma. Vamos falar um pouquinho de tendências, que acho que é o que eu mais gosto quando se fala em moda, decoração. A parte... Você está copiando as minhas perguntas. Ah, é? Mentira! A Mocha Mousse veio com tudo, que é um tom de amarronzado, um tom de marrom. E assim, eu não consigo enxergar isso dentro de casa. Como deixar a casa tranquila? Porque casa é paz. E é uma cor forte. Como adicionar isso na decoração ali dentro de casa? Bom, essa tendência também leva para o natural. Então, a gente consegue em pedras, um tom mais claro, natureza. Então, a gente está trazendo agora mais a natureza para dentro de casa. Isso começou depois da pandemia. Então, a gente objetos mais naturais, materiais mais naturais, pedra está utilizando bastante, texturas de elementos naturais, então usa bastante. Você usou a pandemia, invariavelmente a gente toca nesse assunto, porque eu tenho, não é o meu ramo imobiliário, mas
Eu ouvi dizer que muitas pessoas naquela época de 2020, 2021, o camarada optava até, em vez de ele ter uma garagem, ele escolhia ter um escritório, que era mais funcional, porque eu vou trabalhar de casa mesmo, não preciso ficar guardando o carro na garagem. Essa tendência, ela continuou ou ela não é mais assim? A realidade é outra? Não, continuou. Tanto é que na pandemia foi um divisor de marcas na carreira de muito arquiteto, muito design de interiores. Por quê? Muita gente queria sair do apartamento para casa, porque ficou muito tempo isolado ali, um espaço muito pequeno. Então, migrou aí para casa. E o escritório também migrou para dentro de casa. Então, muitos projetos foram feitos com home office, com escritório. Então, hoje a casa tem um espacinho ali para trabalhar. Tô rondando aqui o Instagram dela e eu vi um quartinho de bebê que é a coisa mais linda do mundo. Olha que fofinho. Não vem mostrar o quartinho Coisinha de bebê mais linda. E é um quartinho de bebê... Quartinho de neto, vou perguntar pra ela depois. É um quartinho de bebê que eu falo assim, hoje eles são muito diferentes do que no passado. Com aquelas faixas que dividiam o quarto. O que mais as mamães buscam hoje e o que é tendência hoje quando se fala em quarto de bebê? Bom, antigamente usava muito personagem. É. Hoje já não se usa mais nem em festa tanto personagem. Então, tons claros, estruturas que eles consigam usar depois com o crescimento. Então, nessa imagem aí, tem o berço. No projeto, eu já coloquei uma cama, já que para futuramente a mamãe só troque a cama e o design continue. Então, que trocando prático. Só a decoração, ela consegue mudar. Antigamente não acontecia isso, você tinha que fazer toda a reforma novamente. Que é caríssimo, né? 10 horas e 43 minutos, estamos conversando com a Daiana Deodato, filha do César. E como é o nome da sua mãe? Ana. Ana. César e da dona Ana. E a Daiana está nos ajudando aqui, dando algumas ideias. Você pode depois acompanhar essa entrevista no YouTube também. Ela vai depois deixar o Instagram dela para você dar uma mudada, dar uma repaginada aí no seu ambiente, na sua casa, no seu quarto, na sua sala de lazer, na sala de TV. Depois você conversa com a Daiana, ela explica tudo direitinho para você. Daiana, o que eu queria perguntar é o seguinte, onde é que você busca ideias? Você participa de feiras, você recebe convites para fazer palestras? Como é que é esse seu mundo fora só além de você chegar com as ideias, onde é que você busca as suas ideias? Bom, eu frequento quase todas as feiras, né? Eu procuro ir no máximo de feiras possíveis. E eu tenho um facilitador, né? Eu tenho loja de móveis, então eu consigo acompanhar tanto as tendências de decoração quanto os móveis que vão entrar na decoração. Então eu dou uma adiantada aí no processo. Então eu vou nas feiras tanto de móveis quanto na de decoração, mesmo que é mais voltada para design de interiores. É muito caro a gente ter uma daquelas o Danilo Capucci e o Leandro, não sei o dia que se você tiver a oportunidade de ir na casa deles, eles têm assim aquelas casas de novela, sabe? Uau. É um negócio impressionante. Eu queria isso, mas é caro, Daiana. Como é que a gente faz? Caro. Não é? Não. Com o projeto você acaba economizando. Porque eu vou fazer tudo dentro do seu orçamento. Então você não precisa comprar um móvel muito caro. É só você saber qual móvel comprar. Então tudo vai dentro do seu orçamento. Muita gente acha que um design, um arquiteto é caro, mas não é, você acaba economizando tempo e dinheiro. Sim. Porque o projeto vai ser feito para ele dentro do orçamento dele. E qual que é a diferença de um design de interiores e de um decorador, uma decoradora? Não tem muita diferença. Um decorador, normalmente, ele não faz o projeto, né? Então, eu detalho tanto o luminotécnico, eu detalho o piso que vai, a decoradora não. O decorador é mais como é a minha consultoria. Entendi. Entendeu? Dá então, só aquela pincelada só mesmo. dá aquela pincelada. E quanto tempo demora para você, desde o momento em que você faz a visita, até o instante em que você fala assim, olha, eu vou entregar o projeto para você dia 10 de março. Quanto tempo demora? Depende muito do cliente, tá? Tem cliente que aprova o projeto rapidinho, não tem muitas alterações, mas tem muito cliente que é indeciso, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas em torno de 60 dias o projeto já está pronto, Caramba, finalizado, dependendo do cliente. Rápido. Não é muito, não. Não, é muito rápido. E a gente estava até curiando, antes de entrar no ar o seu Instagram, a gente viu uma clínica, que você falou, nossa, que clínica. E hoje as clínicas também vão em muito contramão do que elas eram antes. E o que mais o pessoal busca? E tem diferença? Uma clínica de estética, clínica odontológica? Tem. A clínica odontológica é um lugar mais frio, precisa ter iluminação mais clara. Agora, a clínica de estética, que traz mais aconchego, você precisa ter uma luz mais amarela, então você precisa ter um ambiente que você vai
acalmando para conseguir fazer os tratamentos da estética. Então, uma clínica hoje pede mais aconchego, a cliente precisa ir desacelerando. Sim. Agora, uma casa onde vive um casal de idosos é diferente de uma casa onde tem uns jovens que estão conectados na internet o tempo todo. Porque agora, Dayana, não sei se você sabe, mas o Google agora tem resposta para tudo. E quando a pessoa já chega para você e fala assim, eu estou convidando aqui a Dayana Deodato, que é designer, mas eu quero esse projeto aqui. Tem muito disso? Tem bastante. Tem. Eu não faço cópias, né? Então, ela me manda algumas referências do que ela gosta, mas com o briefing eu consigo atender muito melhor. Um briefing bem feito é bem facilitador na hora de executar o projeto. Mas o cliente não tem a especificação. Às vezes ele pede alguma coisa impossível, Dayana. Ele tem a ideia, mas não tem a especificação. Às vezes ele acha que dá, porque ele viu na internet, mas quando você vai lá, às vezes não dá. Não dá. Às vezes uma imagem de uma casa enorme e ele quer colocar numa casa pequena. Meu não Deus. dá. Mas a gente adapta algumas coisas para a necessidade do cliente mesmo. Mas esse negócio que você falou é muito doido mesmo, né? Do tamanho da casa. Porque hoje a gente vê apartamentos até de 42 metros quadrados. Até estúdios que estão... Como transformar isso em uma casa, em algo aconchegante, funcional, gostoso de ficar? Dá para chegar. Depende da necessidade do cliente. É lógico, um estúdio... Hoje tem estúdio até de 32 metros. Nossa! Eu já fiz um de 32 metros... Foi desafiador, Imagina. mas eu consegui colocar uma lavanderia dentro, eu consegui colocar uma cozinha, tudo muito compacto, mas tinha uma cama confortável, tinha um sofazinho cama, então dá para fazer sim, depende muito da necessidade, um projeto bem feito. Sim. Sem citar nomes aqui, já teve cliente chato? Não? Já. Ela tá... Você já chegou a entregar um projeto e o cara falou assim, eu não quero nada disso, tem que mudar tudo, já aconteceu isso? Já. Pelas barbas do professor. Já pensou? Eu já fiquei 1 ano fazendo o projeto. 1 ano. Pessoa bem indecisa. Bem indecisa. Então, hoje tem contrato, né? Então, cada alteração tem um custo. Então, isso acaba inibindo. Mas tem cliente que não se apega a isso. Então, a gente vai fazendo. Até ficar do jeito que gosta. A decoração da sua casa, você que fez ou você contratou um design de interiores? Eu fiz. E você comentou da loja de imóveis, né? Isso. Quais que são os desafios hoje desse segmento? E quais são as lojas também? Também, por favor, faz seu nome aqui. Bom, os desafios. Hoje é procurar tendência, né? Trazer para a loja tendência, porque é muitos móveis, muita cadeira, muita mesa, e é muito diferente. Então, você conseguir trazer isso para um showroom é muito difícil. Sim. E atendimento, né? Atendimento é tudo. Mas esses móveis, eles são de fabricação própria? Não. Vocês buscam? Ai, nossa, então é um baita desafio mesmo. Então, a gente tem vários parceiros, né? Hoje, quem tá à frente da loja é o Caio e o Bruno, né? Que eles são sócios. Eu já deixei em 2018. Não dá, né? Então, eu só atuo na área de design, mas o Caio e o Bruno. O Caio é meu marido e o sócio dele, o Bruno, e eles estão à frente da loja hoje. E quais são as lojas? Você não falou. Tem a Galeria Home Decor, a Splendor Móveis e a Vero Móveis. Todas na rua Bento de Arruda Camargo. Na frente da CPFL. A rua, verdade. A Rua dos Móveis. Amo. Dayana, o único contato, vou falar a verdade para você aqui, eu sou uma pessoa muito verdadeira. O único contato que eu tenho com esse público, com essa realidade, é quando a gente vai fazer matéria na Campinas Decor, né? Que é uma feira muito grande, uma feira, cada dia eles fazem num lugar diferente. E essa feira, ela tem sido o diferencial aqui em Campinas, na sua visão? A feira, ela não é voltada tanto para cliente. Ele é mais voltada para profissional. Então, quem se destaca mais é o profissional de arquitetura e design, os marceneiros, né, que são os parceiros, marmoraria. Então, quem tem mais destaque não é voltado tanto ao público, é mais para os parceiros. E é ali que também são lançadas algumas tendências. Algumas tendências são ali, são feitas ali. É muito legal, eu adoro. Eu vou desde criancinha, porque meu pai, eu comentei, né, ele é marceneiro, e desde criancinha eu ia porque ele fez algumas feiras, 2003, 2004, e é encantador. Mas mesmo para o público final, muitas vezes as pessoas vão junto com os arquitetos, né? Para buscar referências, exatamente. Perfeito. É bem legal. E essas lojas, as suas, por exemplo, a gente pode
Porque é o seguinte, a gente pensa num profissional, num designer, já quando ele já é um camarada renomado, como você, que já tem vários projetos, etc, etc. Mas tem algum trabalho para fazer o jovem se interessar por essa carreira, por exemplo? Tem alguma visita, tem alguma escola, tem algum curso? O que pode ser feito para as pessoas se interessarem mais cedo por esse seu ramo de atuação, Daiana? Hoje o design de interiores, ele não precisa ter formação. Tá? Então, design, muita gente não sabe disso. Então, design de interiores não precisa ter uma faculdade, né? Não precisa ser graduado. Hoje tem cursos de formação de design de interiores. E o jovem já pode começar a fazer já com 16 anos, quando começa o ensino médio, já pode começar já. E depois se especializar na área. Eu indicaria mais cursos. Então, faz um curso técnico de design de interiores. Campinas tem curso? Campinas tem. Tem a Arc Decor, tem a ProArt, tem algumas escolas, sim, que dão. E se especializar em cursos fora, né? Cursos online, tem bastante cursos de programa. Então dá para fazer. E é uma área legal, né? Porque às vezes o jovem, muitas vezes, não quer ficar aqui no Brasil. E é uma área que você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, não é? Dá para fazer. Tem muito projeto online, né? Então a gente consegue trabalhar no Brasil todo e fora do Brasil também. Eu tenho um projeto na Itália, que acabou chegando lá, então eu acabei fazendo online. E outros aqui pelo Brasil, que também dá para fazer online. Eu gosto de fazer mais presencial, porque eu gosto da energia do cliente. Eu não costumo fazer muita reunião online, eu gosto de estar ali presente para conversar. Mas dá para fazer online também. Super rola. O resultado é legal também. E tem ideia, você falou de projetos daqui para a Itália. Tem projetos de fora do Brasil para cá também, que são implantados assim com uma certa frequência? Ou o brasileiro é mais brasileiro mesmo, quer aqui uma bandeirinha do Brasil ali? A coisa é mais caseira, mais brasileira mesmo. O estilo é completamente diferente. É muito diferente. Eu acho que brasileiro é brasileiro mesmo. Não tem muito, não. A gente vê isso, por exemplo, você vai fazer uma viagem para Buenos Aires, por exemplo, que é aqui pertinho. Você olha lá, você visita, você vê, parece que você está na Europa, é uma outra realidade, né? O pessoal tem uma outra pegada. É coisa própria do país mesmo, né, Daiana? É coisa própria do país, mas tem muita gente que quer a nossa cultura dentro da casa deles. Isso tá. Eu fui na última Campinas Decor e tem muita brasilidade. São quadros, muita coisa feita em macramê, feita em crochê. Isso vem também, né, pra decoração. Material feito à mão. Então, hoje o crochê tá super em alta, macramê tá muito em alta também, tanto em paredes, você consegue colocar produtos naturais, tudo. Materiais naturais. E a gente apoia também os brasileiros que fazem isso, né? Tem muita brasileira talentosa que faz à mão, handmade, tá super em alta e eu acho importante a gente apoiar. Sim. Né? Verdade. Hoje a gente tem a Casa da Anitta, né? Que tá super em alta e ali do que tem de material natural. Apoiando macramê, apoiando crochê, tá super em alta. A cor da moda, então, que vocês falaram é marrom? Isso, é o marrom. Mas não é marrom, não é uma cor triste? Moca mousse? Moca mousse. Não é triste, marrom? Eu não acho lindo. Cinza. Eu não acho. O cinza caiu um pouquinho. É? O cinza foi o ano graças passado, a Deus. ano retrasado. Eu não aguentava mais. A minha casa inteira cinza, eu não aguento mais.